Bom dia a todos. Feliz sábado. Gostaria de saudar todos vocês, meus amigos, ao redor do mundo, minha família, que se encontra dispersa nos 4 cantos da terra. Que o Senhor nos possa abençoar neste dia de sábado. Estamos aqui para mais uma vez partilharmos a palavra de Deus, por estarmos num dia de sábado. E vamos então louvar e engrandecer o nome de Deus. Antes de entrar na palavra de Deus, eu peguei um louvor hoje que diz como título: Tudo entregarei. É o nosso desejo, na verdade, de nos entregarmos inteiramente a Deus para que estejamos prontos para a sua vinda. Vamos ouvir o louvor e vamos preparar.
Queridos irmãos e amigos, vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela vida, saúde que Tu nos dás. Pai Santo, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu santo nome nesta manhã, por seres o Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai. Tu nos criaste, Senhor, com o único propósito de estarmos diante de Ti e seguirmos as Tuas leis. Querido Pai, eu quero Te entregar todas as pessoas presentes neste momento que estão a seguir este programa via Facebook ou outro órgão de comunicação. Tu possas abençoar a cada pessoa, Senhor, e satisfazer o íntimo, todo o desejo no íntimo dos seus corações. Tudo quanto está de acordo, Pai Santo, com a Tua palavra, faz, Senhor, com que eles se sintam protegidos, amados por Ti, Senhor. Dá a bênção, derrama a Tua bênção, derrama o Teu Santo Espírito para que todos nós possamos entender a Tua palavra. E eu me entrego, Pai Santo, a Ti nas Tuas mãos nesse momento, para que sejas Tu a falar a Tua palavra. Desde já eu me esvazio completamente, para que sejas Tu, Pai Santo, a me inspirar e a encher com o poder do Teu Santo Espírito. Fala, Pai Santo, ao Teu povo. Instrui-nos, Pai, nesta manhã e dá-nos a Tua santa presença. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, bom dia mais uma vez a todos e feliz sábado. Eu gostaria de pedir a que todos vocês presentes nesta manhã pudessem passar esta mensagem aos vossos amigos, vossos familiares e todas as pessoas que vocês ao menos tenham contato, seja no trabalho, seja no vosso dia a dia. Por favor, são mensagens específicas para os últimos tempos. O que eu estou a pregar é coisa muito importante para que todo o povo de Deus esteja preparado. O mundo precisa ouvir a mensagem de Deus. E como diz Isaías, se eu não estiver para pregar, quem pregará? Então alguém tem que pregar a mensagem. Diz a palavra de Deus que somente Jesus virá quando todo mundo conhecer a palavra de Deus. E diz, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então, só então, virá o fim. Então, o nosso desejo, queridos irmãos e amigos, nesta manhã é que Jesus venha brevemente. Devido os eventos, as eventualidades que estão a passar neste momento em todo o nosso planeta, estamos com um espírito de morte a nível global. E talvez já estão a morrer mais pessoas do que quando houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O caso é muito sério. Qualquer um de nós pode estar atingido por essa pandemia. Então, o importante é que nós nos aproximemos de Deus, que conheçamos a palavra de Deus e possamos viver por ela. Porque somente através da palavra de Deus nós podemos vencer neste mundo. Vamos então entrar na palavra de Deus nesta manhã. A palavra que nós vamos meditar é sobre a lei de Deus. Por que a lei? Queridos irmãos e amigos, nós vimos que a semana passada nós olhamos um pouco no contexto histórico de como o homem veio, onde é que o homem está na Terra, no nosso planeta e para onde é que ele vai. Qual é o fim, a finalidade da nossa vida aqui na Terra. E nós vimos que Deus criou tudo perfeitamente. Lá no Jardim do Éden tudo era perfeito até que um dia veio Satanás, conquistou o coração dos nossos primeiros pais e eles caíram no pecado. Adão e Eva cederam à tentação da serpente, caíram em pecado, desobedeceram a Deus e daí entrou um estado de guerra entre a raça humana e Satanás. Por isso é que nós estamos em permanente guerra. Todo cristão, escutem bem, queridos irmãos e amigos,
todo verdadeiro cristão está como o povo de Israel 24 horas sobre 24 em estado de guerra. E nós estamos em estado de guerra desde a criação, porque quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden, para não tocarem lá na árvore da vida eterna. Imaginemos, irmãos, que se Adão e Eva tivessem pecado e depois tivessem comido daquela árvore da vida eterna, nós não teríamos resgate. Mas Deus, como sabedor, conhecedor de todas as coisas, Ele engendrou o plano da salvação. Logo na queda de nossos primeiros pais, Deus planificou o resgate da raça humana. E aqui, queridos irmãos, nós temos a crucificação, temos a vinda de Jesus na terra, a crucificação e a morte de Jesus. Só por esse facto, todo o planeta é chamado à salvação. Não é só algumas pessoas, algumas tribos, algumas raças. Todos, queridos irmãos, todo o planeta é chamado à salvação. Por isso estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui para podermos partilhar a palavra de Deus, conhecer o que está, na verdade, a acontecer no nosso planeta hoje. Por que que nós precisamos de nos encaminhar com a palavra de Deus e nos protegermos através da palavra de Deus? Porque é importante, queridos irmãos e amigos, a triste notícia é que nada vai melhorar. Tudo vai de mal para pior. Daqui para diante, nós vamos ter muitos outros eventos, e eventos muito maus e muito mais poderosos, que vão, na verdade, abalar todo o nosso planeta. A saber que nós estamos dentro de uma pandemia e nós queremos, na verdade, o meu desejo é que todo mundo olhe para a palavra de Deus e possa seguir os eventos finais, são os quais a Bíblia está-nos a relatar. Um destes eventos, queridos irmãos e amigos, é a lei, que vai ser mudada brevemente. Nós temos isto na palavra de Deus e veio em meu coração partilhar com vocês hoje, dia de sábado, a palavra de Deus e estudar um pouco sobre a lei. Por que que veio a lei? Por que que a lei existe? Aliás, esta lei que nós vamos falar hoje é a lei que rege em todas as nações da terra. Que vocês acreditem ou não, todos os países deste planeta são regidos pela lei dos 10 mandamentos. Por isso é que quando a gente mata, vai preso, quando a gente rouba, vai preso, a gente comete adultério, tem divórcio. Então, tudo isso são os processos de lei que Deus deu lá no Monte Sinai a Moisés para nos dar a instrução. Eu, pessoalmente, sou condutor já há muitos anos e uma vez peguei no carro e, sem cartas de condução, fui por estrada fora. E fui parado pela polícia às 5 da manhã, que eu estava a ir no trabalho, e ele me perguntou: tens carta de condução? Eu disse não. Na verdade, não tinha carta de condução, queridos irmãos e amigos, e a polícia foi muito legal. Eles foram compactuar com a minha situação. Bom, o menino aqui está a ir trabalhar, viram a situação, o carro estava em estado legal, mas eu pessoalmente não estava cartado, não tinha cartas de condução. Então a polícia disse: você é malandro, hein? Você vai fazer o seguinte: vai à escola de condução e quero a sua carta de condução em 30 dias. Deu-me um mês para fazer a carta de condução. Queridos irmãos, eu fui à escola e saía do trabalho, tinha que ter aquele momento de estudo, que é para aprender o código de condução. E quando aprendi, passei o código de condução, eu fui para a prática da condução. A prática da condução fez de mim um condutor hoje e eu estou a trabalhar na estrada há mais de 25 anos, graças a Deus. Muitos problemas já surgiram, mas ainda estou aqui diante de vocês e estou vivo. Isso para dizer o quê? Sem uma conduta, sem um código de vida, queridos irmãos e amigos, nós não podemos andar neste planeta.
Por isso nos foi dada a lei através de Moisés. Deus revelou a lei a Moisés, deu a lei a Moisés, escrita pelo seu próprio dedo. Deus lá no Monte Sinai, embora teve os 40 dias em um contato pessoal com Moisés, contando-lhe a verdadeira história da humanidade, como as coisas surgiram. Temos tudo isso revelado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 Pentateucos. Os primeiros 5 da Bíblia é uma revelação que Deus faz durante 40 dias no Monte Sinai a Moisés. Por que a Moisés? Moisés era um líder egípcio. Ele nasceu numa mãe hebraica, numa família hebraica, mas como houve aquela perseguição dos bebés, estavam a exterminar todos os bebés da raça judaica, de israelitas. Então Moisés foi protegido, a mãe de Moisés preparou e deu ao mar, ao lago. Ela pôs o berço lá no rio. E aquele berço foi andando pelas águas e Miriam, a irmã de Moisés mais velhinha, seguia aquele berço para ver quem encontraria aquele berço. Então Moisés foi flutuando naquelas águas até se aproximar num lugar onde estavam lá as pessoas a recriarem, a tomarem um banhinho, sei lá. E então uma delas, que estava presente lá, era a irmã de Faraó. Naquela época, queridos irmãos e amigos, o Império Egípcio era um dos maiores no mundo. Então eles eram os donos e tutores da lei, eles sabiam, faziam e desfaziam de tudo. Então Moisés foi apanhado pela irmã de Faraó. E a irmã de Faraó sabia que, por ser uma criança de não descendente do povo egípcio, ela certamente seria perseguida pelo próprio irmão, aliás, ia ser rejeitado esse bebê de entrar dentro da sociedade egípcia. Aquela irmã pediu silêncio a todas as pessoas que estavam presentes e sabiam do caso, e aquela irmã foi criar aquele bebê com amor e carinho. Então, quando veio a pergunta lá do rei ou o faraó, ele disse: minha irmã, então esse filho, tu não fazes bebê e esse bebê veio da onde? Ela diz que Deus é que deu lá um bebê do rio. E então ela apanhou um bebê no rio e o homem aceitou, criou aquele filho, o rei, como um filho digno, instruiu-lhe nas coisas de rei, nas coisas, porque ele, na verdade, seria o sucessor no trono egípcio. E Moisés foi criado numa linhagem egípcia, numa família real, foi treinado para ser o líder daquela nação. Queridos irmãos e amigos, já estamos a ver qual é o poder que Moisés tinha. Uma vez, Moisés deu conta que não era um egípcio. E ele tentou buscar a verdade e conhecer, na verdade, de que origem eu sou. De onde é que eu venho? Se eu não sou egípcio, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? E aí já Moisés, grande, dentro da elite egípcia, ele vai procurar a conhecer quem ele é. Então ele conhece a história do povo de Israel, porque ele estava ali, ele era o príncipe, fazia o trabalho dele, através do mandato do rei, ele cumpria as leis do faraó, mas ele ouvia que o povo de Israel era um povo separado, que era um povo que escolhia, aliás, que estava à espera de um salvador, de uma pessoa que viesse lhes libertar, e Moisés ficou preocupado com essa situação. Então, um dia, eu não sei por que razão, vai-se entrar numa situação, Moisés, ele é obrigado, ou aliás, ele mata um egípcio. Ele mata um egípcio e vai fugir a Madian.
Lá quando ele foge a Madian, aliás, Moisés naquela altura já estava a ver que, já sabia que ele, na verdade, não vinha de uma mãe egípcia, mas de uma mãe hebraica, de uma mulher judeia. O povo de Israel, era da tribo do povo de Israel. E então, quando Moisés mata aquele homem, ele foge para Madian. Madian era uma cidade muito longe do lugar onde Moisés estava, naquele momento, a exercer a função de, como se diz, primeiro-ministro. E ele saiu, fugiu. Então, ao fugir pelo deserto fora, Moisés vai parar numa terra que se chamava Madian. E lá em Madian, ele encontrou um pastor. Aquele pastor recebeu, acolheu, curou, porque ele tinha fome, certamente atravessou o deserto, foi recebido como um filho. Mais tarde ele vem casar com a filha desse pastor. E então há um certo momento que ali em Madian, onde ele estava, havia uma grande montanha. E nesta montanha, Deus aparecia em forma de fogo, uma sarça que ardia e não se apagava. Então Moisés ficou curioso. Ele perguntou ao pastor que estava lá em Madian: "Oh, senhor, meu sogro", ele casou com a filha do senhor, então o pastor disse: "Oh, meu sogro, Jetro, o que é que se passa ali nessa montanha?" Ele disse: "Olha lá, eu acho que é Deus que está lá, ele permanentemente está aí. E quando ele vem, essa brincadeira treme e faz um barulho esquisito e tem fogo que nunca se apaga." E Moisés, que já sabia do proceder do povo de Israel lá no Egito, ele ficou assim a pensar: mas poxa, o que é isso? Um Deus? Que estão a falar de um Deus criador dos céus e da terra? Um Deus que tem poder? Eu sou aqui o general, sou o manda-luvas, não consigo tirar aquele povo que está lá na escravidão, eu quero ajudar, não posso. Mas ele diz: eu quero falar com aquele Deus. Então Moisés já era um senhor de elite, treinado para a guerra, ele estava pronto a morrer. E ele pede o conselho no pastor, o Jetro, seu sogro, e o pastor diz: Moisés, se tu subires ali, vais morrer. Todos os que tentaram lá subir, morreram. E tu vais ser o próximo. E Moisés disse: não faz mal. Se for para libertar o meu povo e na verdade existe um Deus, eu quero isso. Porque Moisés, queridos irmãos e amigos, ele tinha na percepção da ideia dele que ele era o filho do Deus Altíssimo. O faraó se punha no lugar de Deus. E naquele lugar, naquele momento, só tinha Moisés. E ele se podia pôr no lugar do pai dele, tão poderoso como ele era. Ele diz: não pode haver outro. Mas então eu vou lá. Eu vou subir essa montanha. E Moisés foi lá para a montanha. Moisés subiu o Monte Sinai. E logo quando aproximava-se do Monte Sinai, houve uma voz lá que saiu daquela sarça, daquele fogo: Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Aí Moisés começou a ver uma coisa diferente que ele nunca tinha ouvido na vida dele. O lugar em que tu estás é um lugar santo. Irmãos, um lugar santo é um lugar particular onde somente Deus reina. É aquele lugar onde Deus estava, era um lugar específico e santificado por Deus. Por isso é que qualquer alma, qualquer ser humano que tentou penetrar lá naquela montanha, morria, porque não tinham nem a unção, nem o chamado, nem poder para estarem lá. Mas Moisés já tinha uma chamada desde bebê. Por isso ele foi poupado dentre os bebês que foram mortos pelos reis, os faraós, porque eles temiam que haveria um sucessor
no reino um homem que viria libertar o povo de Israel, eles então exterminaram vários bebês, mas aquele bebê foi poupado porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. E quando ele chegou aí, por ser escolhido por Deus, Deus admitiu que ele subisse a montanha e ali ele teve um bate-papo com Deus 40 dias e 40 noites. Queridos irmãos e amigos, 40 dias e 40 noites foi o tempo suficiente para o qual Moisés pôde escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 livros da Bíblia, que se chamam os Pentateucos, foram escritos pela mão de Moisés. A única coisa que não foi redigida, escrita pela mão de Moisés, notem bem, queridos irmãos e amigos, foi a lei. E agora vocês podem se perguntar, se Moisés estava lá, 40 dias e 40 noites, Deus deu-lhe a possibilidade de escrever a história universal do nosso povo, desde a criação até os dias em que Moisés estava presente lá na montanha. Deus lhe descreveu toda a história e quando chegou a vez daquelas leis, Deus não permitiu Moisés de o escrever. Deus propriamente escreveu o próprio dedo dele em pedras, 2 tábuas de pedra. Ele escreveu a lei dos 10 mandamentos e entregou-a a Moisés para que sejam estas leis a dirigirem todas as nações da terra. Deus sabia que depois do Império Egípcio se levantariam outros impérios e o povo ia ficar disperso. Tão somente também o povo de Israel sairia do aprisco, da proteção dos egípcios para se tornar uma nação. Por isso o plano de Deus era tirar o povo dele dentro da escravidão, do poder dos egípcios. E então Moisés vai receber a lei e Deus diz agora, vai para o meu povo e fala que eu sou o Senhor que vos santifica. Vamos, queridos irmãos e amigos, abrir em Êxodos 20 a palavra de Deus. Vamos abrir em Êxodos 20 para podermos entender um pouco o cenário, então, já na montanha do Monte Sinai. Diz assim a palavra de Deus, Êxodos 20, versículos 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é um dos primeiros mandamentos. Queridos irmãos e amigos, Deus, o Criador dos céus e da terra, a quem nós devemos louvor, honra, glórias, adoração e todo poder de engrandecimento somente seja para Deus. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus não deseja que nós possamos olhar para qualquer outro elemento, qualquer outra imagem, qualquer outro poder que senão a Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti tampouco imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima lá nos céus, nem embaixo aqui na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Vamos entender o que Deus quer falar aqui. Por que Deus vai ser específico lá no céu, aqui na terra e debaixo da terra? Muitos de nós, queridos irmãos, não entendemos muito sobre a história da humanidade, nem tampouco como Deus criou os planetas, mas aqui a Bíblia diz que existem vidas lá no céu, porque é onde Deus habita, aqui na terra, onde nós, homens, habitamos, e embaixo da terra também há vidas, queridos irmãos e amigos. Agora, não me perguntem quem está lá, eu também não sei. Mas a Bíblia diz que existem vidas ou imagens, coisas que nós possamos imaginar debaixo das águas. Bom, podem ser, sei lá, peixes, baleias, outros seres viventes, a gente não tem a certeza quem está por lá. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor,
teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus diz que vai prosseguir uma carreta de maldição para as pessoas que não seguirem os seus conselhos. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, um Deus bondoso, Deus de amor, e visito a maldade. Vejam bem, irmãos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A pergunta aqui é: como vamos aborrecer Deus? Vamos voltar para o estudo da semana passada. Como foi que Adão e Eva aborreceram a Deus? Adão e Eva, Deus chegou lá na árvore, no jardim do Éden e disse: Adão e Eva, venham para aqui. Vocês têm tudo isso que eu criei, não toquem em nada. Aliás, tudo é vosso, podem mexer em tudo, mas ali no meio do jardim estão duas árvores. A árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Não se aproximem dela, nem vão para lá fazer nada. Não se aproximem, não toquem. Porque no dia em que vocês forem lá tocar, certamente vocês morrerão. Deus estipulou uma lei, queridos irmãos e amigos, para ver como o homem ia se manter na sua postura de obediência ou desobediência. E nós sabemos que nossos primeiros pais desobedeceram. Então, quando Deus dá esse privilégio a nós, seres humanos, quer dizer que Ele está-nos a dar o poder, livre árbitro de nós o servirmos. Nós não somos obrigados. Ninguém é obrigado, queridos irmãos e amigos, a estar na presença de Deus. Ninguém é obrigado a ir à igreja. Ninguém é obrigado a fazer as coisas que Deus manda. Nós somos voluntários. Por que nós temos que ter um coração voluntário? Porque Deus quer que nós o busquemos de todo o coração. Que nós o amemos sem reservas e sem nenhum interesse. Porque a salvação para nós, queridos irmãos, é eterna. O plano de Deus é que nós vivamos eternamente com Ele. Mas porque nossos pais caíram, desobedecendo à lei de Deus, então nós nos encontramos na situação que estamos hoje. Situação pecaminosa e catástrofe para todo o planeta. E hoje nós estamos a entrar num programa de pandemia. Queridos irmãos e amigos, isto é um dos grandes sinais da proximidade de Jesus Cristo à Terra. E lá em Mateus 24 diz: quando verdes estes sinais, sabereis que eu estou próximo. Em todo o tempo da minha vida, eu nunca vi, queridos irmãos, uma história semelhante a essa. Nenhuma pandemia desde 1965 aconteceu neste planeta, que eu saiba, tão feroz como esta. Aconteceram contaminações na Terra antes e morreu muita gente, mas não comparada com essa. Nós estamos em 3 milhões de pessoas já contaminadas nos Estados Unidos. Quantas vamos perder? Eu não sei. Mas o número que nós vemos nos ecrãs é assustador. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz que no fim dos tempos vai haver uma dor terrível em todo o planeta e que se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Agora nós não entendemos o que Deus está aqui especificamente a dizer. Então, voltando para a lei de Deus, Deus deu-nos as leis para que nós possamos nos conduzir nos caminhos de Deus e ir com ela até de volta a Canaã celestial. O propósito de Deus, dando-nos as leis, é para que nós nos possamos conduzir
em nossas vidas, de maneiras a servir a Deus, Criador dos céus e da terra, e a mantermos uma vida regular, sem muito problema, entre os nossos próximos, familiares e amigos. Portanto, essas leis que nós vamos ver aqui, as primeiras 4 leis servem para nosso contacto com Deus. E as outras 6 leis vai ser um contacto para nós e o nosso próximo. Nossa família, nossos filhos, marido, patrão, sociedade. Como nós nos temos ou devemos manter a nossa vida. Então, vamos prosseguir nos 10 mandamentos. Estamos a ler o versículo 5 de Êxodos 20. Versículo 5 de Êxodos 20 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ora, aborrecer a Deus é desobedecer às leis de Deus. Não há outro método de nós pecarmos. É nós nos afastarmos de Deus quando a gente desobedece às leis de Deus. Eu vou fazer aqui um entre parênteses. Quinta-feira, eu estava a vir do trabalho e pela 406, na estrada que eu estava, 406, cheguei no entroncamento grande e há um jovem que da minha direita cortou no fogo vermelho. Ele apenas passou direto no fogo vermelho e eu tive que bater no carro dele com uma velocidade grande. Então, o que é que se passou aí? Isto se passou, queridos irmãos e amigos, quinta-feira, 2 dias atrás. E eu, na verdade, não estaria com vocês aqui presentes nesta manhã, porque estaria morto. Se tivesse uma velocidade acima de 70 milhas, eu matava ou eu estaria morto também. Imaginem uma coisa que se passou ali. Eu vinha na minha direção, tinha o fogo verde para mim, e chegando no entroncamento tem alguém que não obedece à lei de condução. E ele vem da minha direita, passa o fogo vermelho e quer atravessar 6 vias. Queridos irmãos e amigos, precisam tempo para nós podermos atravessar a autoestrada de 6 vias. E ele não teve tempo. Foi apanhado em cheio quando ele passou na minha faixa. Então, a colisão foi grande, foi brutal. O meu carro ficou todo espatifado. Graças a Deus, eu estou aqui nesta manhã para pregar para vocês. Isso dizer que é tão importante, queridos irmãos e amigos, nós olharmos para as leis de Deus e obedecermos às leis tal qual no Código de Condução. Eu conduzo há mais de 30 anos. E todas as vezes que eu desrespeitei os sinais de condução, eu tive problema. Graças a Deus, não foi, na verdade, muitas vezes, mas muitas vezes eu tive aquela coisa no coração, como temos aquele jovem, tinha aquilo, eu vou passar, estou com pressa, quero passar. Não tenha pressa. Siga a lei. A lei, queridos irmãos e amigos, quando ela é seguida com precaução, com atenção, ela nos leva em caminhos diretos e para lá onde nós queremos chegar. Assim é a lei de Deus. Se aquele jovem tivesse obedecido à lei do Código de Condução, eu não teria batido no carro dele e não teríamos tido aquele impacto tão grande. Nós temos esse impacto todos os dias na nossa vida porque nós estamos a chocar todos os dias contra as leis de Deus. Deus diz não faz e a gente faz. Não faz. É como uma criança. Olha, não mexa ali no botão da eletricidade, vais apanhar choque. E queridos irmãos e amigos, parece que mais quando a gente fala é quando ele lá quer pôr o dedo. Essa é a tentação do ser humano. Nós queremos desobedecer, a nossa vida torna-se um pandemônio, um inferno. Então nós entramos em problemas. Diz a palavra de Deus, vamos continuar na lei.
Diz que Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, e a quinta e a sexta, se for necessário, daqueles que aborrecem a Deus. Vamos ver o que vai fazer Deus com os que seguem a lei, com os que gostam de meditar na palavra de Deus. E faço misericórdia aos milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vou repetir o versículo 6. E faço misericórdia aos milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos irmãos e amigos, a diferença do primeiro versículo, do versículo 5 e do versículo 6 é muito grande. Deus diz: eu vou amaldiçoar primeiro, quer dizer, pais, filhos, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Parou aí. Mas pode ser a quinta, a sexta, a sétima, irmãos. Mas diz que Deus vai ser misericordioso, vai ser um Deus de bondade, de amor, de proteção. Se nós obedecermos às suas leis, Ele diz que vai a milhares de gerações dos que obedecem e guardam os seus mandamentos. Olhem quão é importante o seguirmos as leis de Deus. E uma delas, a lei dos 10 mandamentos, que é a lei primordial, é a lei magna de todas as leis que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Esta Deus disse: não, Moisés, tu podes escrever tudo, mas esta aqui eu vou escrever. Para os homens não terem problema de dizer: tu é que escreveste, eu é o que sou Deus Criador, eu escrevo. E Deus escreveu com fogo em 2 tábuas de pedra e entregou-as a Moisés: agora vai para libertares o meu povo e levá-los para a terra prometida. Vamos continuar nos 10 mandamentos, irmãos, versículos 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é que nos acontece muitas vezes? Nós estamos em situações dramáticas na nossa vida, já me aconteceu, a mim pessoalmente. E muitas vezes nós vamos ocorrer a mentira, perjurando algo que parece ser verídico, mas não é. Juro com Deus, eu juro que eu não fiz, mas a gente se cometeu, queridos irmãos e amigos, notem bem atenção, e levantar o nome de Deus em vão cria-nos muitos problemas. Não jure por Deus. Não ponha Deus no seu problema quando você é culpado. Muito criminoso faz o crime e está à espera que o advogado o liberte. O nosso advogado é Cristo. E se nós não nos entregarmos de corpo e alma nos ensinamentos de Jesus, queridos irmãos e amigos, nós não vamos ser chamados justos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, mas nos é requisitado a que nós obedeçamos certos e determinados requisitos dentro da palavra de Deus. Um deles é as leis de Deus, os 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos entrar, queridos irmãos e amigos, no 4º mandamento. E neste 4º mandamento nós vamos comentar um pouco mais, porque é um dos mandamentos que está a nos situar como o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o dono e protetor da lei. Ele é que criou mesmo essa lei. E ele vai nos mostrar aqui como nós devemos obedecer estas leis. Então, nós vimos que todas essas leis são leis que nós estamos a seguir para honrar o nosso Deus. Lembra-te, versículos 8, Êxodo 20, versículos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás nenhuma obra, nem tu. Notem bem, queridos irmãos e amigos, como Deus vai ser tão específico aqui, como no outro versículo lá atrás. Nós vimos, ele vai abençoar aos milhares, mas vai dar a maldição, primeiro, pai, filho, segunda, terceira e quarta geração. Ele é tão específico aqui também. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Escutem, queridos irmãos e amigos. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Claramente Deus quer dizer, ninguém, por favor, desobedeça esta lei. Ninguém, nem tu, nem o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, até o animal que trabalha para ti, se tiver um animal a trabalhar no campo, tem que parar. Nem o estrangeiro, aquele que nos visita na nossa casa. Nós temos a mania, muitas vezes eu vi por nós, por minha família, que quando vem uma visita em casa, nós temos que satisfazer primeiro o desejo da visita. Ora, Deus diz, até o estrangeiro que está dentro das tuas portas, seja ele também obediente a estas leis. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Aqui Deus está se a identificar como nosso Pai, nosso Criador, o Criador de todo o universo, queridos irmãos e amigos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Notem bem, queridos irmãos e amigos, para além de Deus abençoar, ser um dia abençoado para toda a raça humana, Deus santificou. Pois esse dia como um dia à parte, durante o ciclo da semana, ele tem o sábado como um dia separado, santificado. Deus separa esse dia para quê? Por quê e para quê? Para que nós humanos possamos nos lembrar, por isso ele diz no princípio do mandamento, lembra-te. Por que temos este lembra-te na lei? Queridos irmãos e amigos, voltando para a história do Jardim do Éden, nós vimos que nossos primeiros pais fizeram o quê? Esqueceram-se da lei. Agora Deus está aqui a dar a lei a Moisés, sabendo que o coração humano é pecaminoso e que nós temos a tendência de esquecer. Muitas vezes nós esquecemos de olhar para os mandamentos de Deus. Deus aqui ele faz a questão de nos lembrar. E para nós condutores, nós temos quem está a ouvir nesse momento e que conduz, nós temos muitas as vezes isso nas estradas. Lembrar, vai haver uma curva a 200 metros. Lembra-te, vem 3 vezes, queridos irmãos e amigos, para o condutor precaver a velocidade e ter tempo de curvar. Em todas as curvas, mesmo na autoestrada, quando são curvas apertadas, está lá, lembra-te. E na terceira, é saída. Se nós não nos lembrarmos, vamos fora de estrada. Se nós não nos lembrarmos, queridos irmãos e amigos, das leis que Deus nos está a dar, nós vamos viver uma vida de catástrofe. Um acidente na nossa vida, uma colisão na família, nos filhos, nas finanças, em qualquer aspecto da nossa vida. Desobedecer às leis de Deus dá-nos muitos problemas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos irmãos e amigos, nós vamos continuar, mas eu vou voltar para esse versículo muito importante para os nossos dias.
Vamos continuar a ver o resto das leis. Quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Queridos irmãos, este mandamento é para os jovens. Por que Deus deu esse mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Ora, que nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, o que é que eles fizeram? Desobedeceram. A pergunta é, será que Adão e Eva honraram a Deus? Não. Eles não honraram a Deus, eles desobedeceram às leis que Deus tinha estipulado, claramente dito, não toquem daquela árvore. E nossos primeiros pais desobedeceram. Então, por eles desobedecerem, logo imediatamente vem o repulso. Fora! Já que vocês não conseguem se manter, têm que viver fora do Jardim do Éden. E o que é que Deus fez? Pôs-os fora de contexto, fora daquele lugar. Assim nos acontece, queridos irmãos e amigos, quando nós não obedecemos às leis de Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por quê? Por que a nossa vida só se prolonga por honrarmos a Deus e honrarmos aos nossos pais? Porque é necessário. Queridos irmãos e amigos, Deus é nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Pai eterno. Tem toda a honra, toda a majestade, toda a glória, seja para Ele eternamente. Amém. E nós temos o primeiro, logo a seguir, a mesma orientação para os nossos pais terrestres. Filhos, eu estou a falar para todos vocês nesta manhã, jovens. Os que vocês dizem, por exemplo, o pai já não está na atualidade, vocês já não vivem os nossos tempos, nós é que sabemos aquilo que a gente quer e a gente faz. Olhem pela palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Jovem, aquele jovem que bateu no meu carro na quinta-feira, imagina, queridos irmãos e amigos, que ele tivesse morrido ali. Não morreu. A graça de Deus estava ali, tanto protegendo a mim como aquele jovem. Ainda é tempo de nós mudarmos. Ainda é tempo de graça. Mas imagina que nós não tenhamos esse tempo. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem, que tu vivas mais anos na terra. Deus quer, a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida boa, santificada, longânima. Queridos irmãos e amigos, nossos primeiros pais viveram 900 anos, literalmente. Mas pela maldade e desobediência às leis de Deus, Deus chegou à terra e disse, pronto, eu vou ter que parar a idade do homem por uma certa idade, porque eles se viverem assim muito tempo, é muita dor de cabeça, queridos irmãos. De 900 anos que viveram nossos primeiros pais, o homem passou a viver 120 anos. Por causa da maldição, da corrupção do coração humano. E Deus disse, basta. De 900 passa para 120. De 120, agora só temos 70, 65, 70. E os que chegam a 80 é com muito cansaço. Queridos irmãos, o nosso planeta está a perder muitos jovens. 95% da população que morre em todo o planeta é jovem. Por desobedecermos às leis de Deus. E isso, sinceramente, estamos a viver uma pandemia hoje em todo o planeta por desobediência às leis de Deus. E as consequências disso, nós temos o espírito da morte que está em todo o planeta. Qualquer um de nós, estejam bem atentos, queridos irmãos e amigos, qualquer um de nós hoje está suposto a ser contaminado por esse vírus, essa pandemia. Não vamos olhar para as coisas do mundo, vamos olhar para as leis de Deus. E as leis sagradas escritas no livro da Bíblia são leis para nós obedecermos e seguirmos com todo o amor e todo o cuidado.
no mínimo descarrilo que nós temos consequências muito grandes para a nossa vida. 6º mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás. De onde é que veio essas leis? Vamos nos lembrar outra vez na criação. Queridos irmãos e amigos, nossos primeiros pais desobedeceram. Deus disse: olha, vocês não toquem ali naquela árvore. Nossos pais foram lá, tocaram, comeram. Primeiro sintoma do pecado foi a vergonha. Oh, Adão e Eva, onde é que vocês estão? Ah, Senhor, estamos escondidos. Estão escondidos porque quem vos disse a vocês que vocês estavam nus? Sintoma da vergonha. Primeiro sintoma do pecado. Vocês querem saber qual foi o outro a seguir? Queridos irmãos e amigos, não foi muito tempo depois daquele acontecimento. Adão, claro, ele tinha o dever diante de Deus de multiplicar a terra. E ele entrou lá na esposa dele, fez um filho. E depois fez um outro. E aqueles 2 filhos não se entenderam. Queridos irmãos e amigos, vocês sabem o porquê? Por causa da obediência da lei. Abel obedeceu aquilo que foi estipulado por Deus. Então Deus disse: como vocês pecaram, a partir de agora, vos é requisito trazerem um cordeiro sem mancha para mim, a fazerem um sacrifício para mim, vosso Deus. Abel, filho obediente, obedeceu a Deus. Acontece que Abel era agricultor, Abel era o pastor de ovelhas. E Caim, obviamente, era agricultor. Como é que a morte chegou no nosso planeta, a primeira morte? Porque Caim se achou no direito de desobedecer à lei de Deus. Ele ficou tão orgulhoso, queridos irmãos, naquela coisa de ir pedir ao irmão uma ovelha, para lhe dar uma ovelha, porque ele era o líder das ovelhas, o pastor, em vez de ir ao irmão e dizer: Abel, por favor, dá-me um cordeiro para eu também sacrificar a Deus, ele disse: não, encheu o peito de orgulho, eu sou agricultor, eu vou dar aquilo que eu tenho. Não é o que nos acontece muitas vezes. Queridos irmãos, quando Deus estipula uma lei escrita na Bíblia, é para nós obedecermos. Não vamos trazer heresias. Vamos voltar no 4º mandamento, porque é um mandamento muito especial. Vamos continuar. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Por que isso? Imagina, quando eu tive aquele acidente lá na quinta-feira, logo alguém que estava atrás desse carro, que passou no fogo vermelho, alguém fotografou, testemunha, ele viu o erro daquele jovem e logo pegou no telefone e gravou aquela cena. O impacto do carro, gravou ele a passar o fogo vermelho, foi a minha salvação. Porque eu tinha um testemunho. Agora não vai você querer testemunhar algo que não esteve presente e vai dizer: eu juro, eu sei, eu estive lá. Irmão, não faça isso. Se você perjurar por Deus que esteve numa cena e não estava, e está a dizer que... quer dizer, você vai dizer algo que não existe, não é algo de falso testemunho. Vai testemunhar algo que não está na realidade a acontecer. Isso é gravíssimo. Na lei de Deus é grave. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que, queridos irmãos e amigos, que Deus nos está a dar essa lei? Porque conhecendo o coração humano, muitas vezes é a tendência a gente ver um irmão, um familiar, com a casa bem equipada, tem um trabalho, um salário regular, e diz: eu também quero. Eu também quero ser igual a ele. Eu quero andar como ele, cantar como ele, falar como ele. Queridos irmãos, não sigam a multidão. Sigam a palavra de Deus.
diz que nós não temos que ter o olho para cobiçar, desejar algo que não nos pertence, desejar a mulher do outro, a casa do outro, o boi do outro, o dinheiro do outro. Irmãos, não façam isso. Toda a cobiça diz Deus que é pecado. Agora, estes são os 10 mandamentos. Vamos olhar para o 4º mandamento, porque especificamente o 4º mandamento tem a ver com os nossos dias. Diz a palavra de Deus que lá quando 1650 anos antes da vinda de Jesus, Deus já veio ao profeta Daniel e disse, olha, Daniel, escreve. Vai haver um tempo determinado em que o povo, os humanos, a raça humana, vai mexer nas minhas leis. E eles vão modificar, vão alterar as minhas leis. Deus não deu muita coisa específica, mas o profeta Daniel ele ficou muito preocupado. E então ele escreveu. E quando Deus preparou o profeta Daniel, deu essa revelação a Daniel, que eles vão mexer no tempo, nos tempos e na lei, porque, queridos irmãos e amigos, os tempos que nos são contados na história universal não são os tempos de Deus. O que nós aprendemos na escola não é nada daquilo que é verdade. O que é verdade é aquilo que está aqui no contexto bíblico. A história verdadeira é aquilo que Deus deu lá a Moisés, está aqui, nos 5 primeiros Pentateucos. Todas as leis, queridos irmãos e amigos, da lei da saúde, da lei do homem, da mulher, da criança, obediência, gestão, economia, todas as leis estão aqui nessa Bíblia. E Deus deu especificamente essas leis durante 40 dias e 40 noites. Deus teve uma conversa, tempo suficiente, conversou com Moisés e pronto, quando lhe deu a lei, ele disse, vai agora e vai libertar o meu povo. A lei, queridos irmãos e amigos, foi dada para nossa santificação, para que sejamos um povo separado. Vamos olhar para o 4º mandamento. Por que é tão importante, queridos irmãos e amigos, nesta manhã? Foco número 1 da palavra de Deus nesta manhã. Vamos nos focar no 4º mandamento. Por que o 4º mandamento é tão importante? Eu falei-vos que Deus deu a revelação 1650 anos antes da vinda de Jesus. Deus já tinha revelado ao profeta Daniel que mexerão nos tempos e na lei. Vão pietinar os tempos e a lei e eles serão como é que se diz? Vão proceder de maneiras a serem vencedores. E eles vão sair vencedores dessa situação. Na verdade, quando entrou o problema, depois da perda dos impérios, houve Roma, o 4º império, e ela modificou as leis de Deus. Nós conhecemos através das Escrituras Sagradas que quando no Império Romano veio uma situação do nascimento de Jesus, e como o Império Romano não aceitava que Jesus fosse o rei de todo o universo, o rei da terra, eles não aceitaram que fosse um homem superior como se diz, ao rei da época, que era o Júlio César. Ninguém poderia ser maior que o Júlio César. Tudo que fosse maior tinha que ser morto. E Jesus foi morto por essa razão. Porque ele não foi aceito como rei da humanidade. Então disseram, aqui não há rei. Tu vais morrer. Crucificaram Jesus, acabou. Não tem mais lei. Agora, o que foi? O que se passou ali? Todas as pessoas, inclusive os 12 apóstolos de Jesus, que seguiam Jesus, de olho no dia a dia, eles também escreveram lá no Atos dos Apóstolos todas as coisas que ocorreram, que se passaram durante o ministério de Jesus. Queridos irmãos e amigos, estão lá no Atos dos Apóstolos. É um livro que está escrito dentro das Sagradas Escrituras. E nós vamos ver que cada um detalhadamente vai escrever aquilo que lhe vem na alma através do Espírito Santo e vai especificamente detalhar cada importância na vida e na relação que eles tinham com Jesus. No Império Romano, Jesus é crucificado. Vem aquele tempo de perseguição da igreja.
eles começam a matar. Por isso Deus não permite que o Coliseu de Roma seja destruído. Os queridos irmãos e amigos, prestem atenção. Este é o culmo, este é o momento culminante da palavra de Deus nesta manhã. O Coliseu romano está aí até hoje. Deus não deixa que seja destruído para que seja testemunha dos males que fizeram ao povo de Deus, ao povo que seguia a Jesus Cristo. Então o que é que acontecia? Os cristãos, eles eram levados ali e eram feito uma brincadeira para eles, comidos por leões, caçados como animais, e eram crucificados, cabeça para baixo, muitas vezes, queimados. Crianças, homens e mulheres morreram ali no Coliseu Romano. Para aquela gente de Roma, era uma brincadeira. Matar era aquilo que eles queriam mais, ver derramamento de sangue. Acontece que, quando isso se passou, Jesus, antes de ser morto, lá em Mateus 24, ele disse, cuidado, nem um til, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo esteja cumprido. Queridos irmãos e amigos, quando Jesus diz, até que tudo esteja cumprido, quer dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus deixa de viver no nosso planeta. E ele vai de volta para Deus. A partir daí, queridos irmãos e amigos, os homens mexeram nos tempos e nas leis de Deus. Por isso nós temos a guarda do domingo hoje em todo o mundo pela Igreja Católica. Acontece que quando houve aquela grande perseguição do povo romano, do povo cristão através da tropa romana, eles matavam os cristãos para eles não se multiplicarem e nem falarem de Jesus, porque eles estavam a falar de um homem que ressuscitou dos mortos. Era pesado demais. Eles estavam felizes de saber que tinham um mestre, que tinham um rei dos reis, senhor dos senhores. E agora os romanos começam a matar, e eles disseram, bom, a gente já matou tanto, não tem mais como fazer. Agora temos que pensar uma outra estratégia para pôr esse povo em silêncio e eles poderem estar dentro das nossas leis. Então, o tempo de adoração do domingo que eles tinham, o povo romano adorava o sol, queridos irmãos e amigos. Sunday é o dia do sol. Por isso nós temos em inglês Sunday. O dia do domingo é o dia da adoração ao sol. E aquele povo romano, os tropas e o exército e a elite romana tinha a atenção para a adoração do sol. E veio lá um imperador, depois já de várias conquistas, o imperador Constantino chegou e inteligentemente ele disse, nós não podemos estar a derramar muito sangue aqui. Vamos encontrar uma estratégia. Como modificar esse povo e pô-los à obediência, exatamente como estão a fazer hoje, queridos irmãos e amigos, no tempo da pandemia. No tempo da pandemia está as Nações Unidas, junto com o Ministério da Saúde, a implantar uma lei que é implacável para todas as nações do mundo. Quem não obedece está fora do contexto. Não vai ter comida, não vai ter apoio, os Estados Unidos não vai dar dinheiro. É o que estão a fazer exatamente a mesma coisa. E agora Deus vai dizer, olha aqui, vão mexer nos tempos e na lei. Chegou o imperador Constantino, Constantino tem o Constantino 1, Constantino 2, mas o Constantino, imperador romano, número 1, ele chegou e modificou as leis. Ele disse, ok, já que vocês não querem obedecer, nós vamos pôr uma lei global. Uma lei que vocês têm que adorar no dia do sol, também tem que for. Então, o povo judeu, o povo que adorava e santificava a Deus desde a criação, eles guardavam o sábado desde o jardim do Éden, foram obrigados a seguir a guarda do domingo. Todas as pessoas, claramente, que não tinham atenção na palavra de Deus, obviamente, tornaram-se para essas leis. E o que é que dá hoje? Hoje nós temos a Igreja Católica Romana, que é a mãe de todas essas igrejas evangélicas. E estão na adoração do dia do sol, o dia do domingo, Sunday Law. Esta lei, queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus lá em Mateus 24, quando virdes abominação entrar no templo santo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Este é o momento, queridos irmãos e amigos. Quem tem ouvidos nesta manhã, ouça o Espírito de Deus. Pela mesma razão que eles mataram e perseguiram os cristãos no tempo romano, no tempo passado, veio o império do Hitler, também perseguiu a raça judeia, aos nossos dias de hoje, também vão ter a mesma coisa que vai se passar. Por quê? Vamos ter agora, esta pandemia vai passar algum tempo. Vai haver uma crise global e econômica que não vai haver solução humana. Então vai ser obrigação de todas as nações darem a conhecer a situação e vão ver que nós não temos nenhum poder, na verdade. Nós vamos chegar a um momento em que os presidentes do planeta não vão conseguir superar as situações e vai haver a necessidade de eleger um líder mundial. Escutem bem, queridos irmãos e amigos, quando vocês ouvirem na televisão pelas Nações Unidas da eleição de um presidente mundial, tenho a certeza que quem está no poder vai ser o homem que é inimigo de Deus e teu inimigo também. Satanás em pessoa vai estar a liderar o nosso planeta, em carne e osso. E daí a guarda do domingo, a observação do dia do domingo como dia de adoração a Deus, vai ser implantado por um chip a todas as nações da Terra. E todo ser humano nesse planeta vai ser obrigado a ter a guarda do domingo. E os que não conseguirem, não quererem, não aceitarem a guarda do domingo, eles vão ser levados fora. Pelo Espírito de Deus, são protegidos e vão ser postos à parte. Deus vai preparar esse momento para todo aquele que segue as leis de Deus. Toda a igreja até hoje, que está fora de contexto, queridos irmãos e amigos, e há muito pastor, agora eu vou falar para os líderes de igreja. Há os líderes de igreja que estão a levar as igrejas em heresias e não falam a verdade. Vocês conhecem a verdade e não praticam a verdade, não pregam a verdade. Queridos irmãos e amigos, isso vai ser muito mal para todos vocês. Líderes religiosos, governantes das igrejas, prestem atenção. A palavra de Deus diz nessa manhã que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Você tem o chamado de ser pastor, então pratique, fale a palavra de Deus. Não conte histórias ao povo, não conte anedotas, porque o povo precisa de conhecer a verdade. E os tempos em que nós estamos a viver, queridos irmãos e amigos, Deus precisa que o povo conheça a verdade. A mensagem do terceiro anjo no Apocalipse é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Queridos irmãos e amigos, neste momento de pandemia, nós somos chamados à adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Não ao Deus qualquer, não ao Deus do domingo. E nós sabemos que através da palavra de Deus nós vamos passar essa dificuldade. Seremos perseguidos pela guarda do sábado, porque vamos abrir Êxodos 31. Vocês vão entender o porquê que Deus está especificamente a obrigar praticamente todo aquele que o ama a seguir essa retidão, esse caminho. Vamos abrir Êxodos 31, por favor. Êxodos 31. Por que nos chega essa palavra? Êxodos 31 diz assim, versículos 13. Tu, servo de Deus, tu que és pastor, líder de uma igreja, fala ao teu povo. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim e vós. Queridos irmãos e amigos, o sábado é o único sinal. Tanto como a besta tem o seu sinal, que é a guarda do domingo, implantado por um chip, automaticamente é o que nós estamos a ver. A pandemia está-nos a levar num cenário que vai nos levar aqui. A identificação de toda a raça humana por um número da besta vai ser o 666. Não é um número qualquer. Isso é um número que vamos ser reconhecidos por sermos servos de Satanás. E Deus vai assinalar todo o seu povo, todas as igrejas, aqueles que o amam e querem seguir a sua lei, por este número. Escutem bem.
certamente guardareis os meus sábados, porque isto será o sinal. Queridos irmãos e amigos, sinal da besta. Olhem o sinal de Deus. Sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Não há outro método, queridos irmãos e amigos, de irmos a Deus. A única coisa que nos leva a Deus é o caminho de santificação e o caminho de obediência às leis de Deus. E todo aquele que estiver fora de contexto vai ser chipado. Vai ter o número da besta, vai obedecer às leis do mundo, mas não às leis de Deus. E o meu conselho para todo pastor, todas as igrejas hoje, seja que ministério você esteja, se você ainda não tem essa mensagem do terceiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória. Esse é o dever de todo homem que é chamado a pregar a palavra de Deus hoje no nosso planeta. Temei a Deus e dai-lhe glória. Como vocês vão dar glórias a Deus desobedecendo aquilo que Deus mais especificamente está a implantar dentro da sua lei? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. A Ele e a Ele somente merece toda a honra, toda a glória, louvor a nosso Deus Criador. Queridos irmãos e amigos, este é um sinal. Vamos olhar para os versículos que vão seguir. Versículos 14. Porquanto guardareis o sábado, porque santo, ele é um dia separado, santo para vós. Porque todo aquele que o profanar, certamente morrerá. Notem bem, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus está a dizer, aquele que profanar, aquele que não obedecer à lei de Deus, vai morrer. E é óbvio que vai haver a grande perseguição, como houve nos tempos de Roma, como no tempo de Hitler. Eles vão perseguir os que amam e guardam os mandamentos de Deus. É o que está lá em Apocalipse. Os verdadeiros cristãos hoje, queridos irmãos e amigos, não é por você pôr um fato bonito, um bom pastor, falar bonito, não. Você vai ser perseguido por desobediência ou obediência a Deus. Se você obedecer a Deus, vai ser perseguido. Se você desobedecer às leis do mundo, também vai ser perseguido. Hã? Vamos escolher seguir as leis de Deus. Queridos irmãos e amigos, olha o versículo 16. Deus quer especificamente falar a todo o seu povo, tribo, nação e línguas nesta manhã. Versículos 14, Êxodos 31, versículos 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Irmãos, Deus está-nos a requisitar isso. Obediência à lei moral, à lei da guarda do sábado, desde a criação do Jardim do Éden, nossos pais obedeciam à lei, Jesus propriamente crucificado, morto e ressurgido para a glória de Deus, ele também seguiu a guarda do sábado. E quando os doutores da lei chegaram próximos de Jesus, olha lá, por que tu estás a desobedecer a lei? Jesus disse, eu não desobedeço a lei, eu cumpro. Ele disse, nem um tiro, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Quando eu for crucificado, erguido na cruz do Calvário, aí sim, vocês podem modificar a lei. Mas enquanto eu estiver aqui, no planeta Terra, nem um tiro, nem um jota se omitirá da lei. Jesus disse isso. E Jesus, ele cumpriu a lei. Quando vieram lá os doutores da lei, mas por que vais lá querer curar os doentes no sábado? Eu faço bem. Vocês não fazem bem? Se a vossa ovelha cair no dia do sábado no buraco, vocês não vão lá salvar? Assim me é requisito por meu Pai salvar os homens aqui na terra. E queridos irmãos e amigos, o dia mais santificado, o dia mais abençoado em toda a história da humanidade é o dia do sábado. Vocês sabem por quê? É no dia do sábado em que Jesus curou mais leprosos, os cegos, ressuscitou mortos, no dia do sábado, fazendo o trabalho do Pai. E a igreja, que é a igreja de hoje, censuraram Jesus por fazer trabalho no sábado.
Quando Jesus curou aquele homem que estava lá paralítico, leva, o que é que tu queres que eu te faça, homem? Eu disse, Senhor, eu quero ser curado, eu não consigo andar. Levanta-te, leva a tua cama e anda. Hã? Vocês estão a entender? Jesus curou no dia do sábado e aquele homem não podia levar a cama porque estava a fazer um trabalho no dia do sábado. Mas Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Dia do sábado. E agora os doutores da lei vieram lá, mas o homem, claro, foi direitinho na igreja. Com a cama dele. Eles disseram, mas estás aqui a fazer o quê com a tua cama? Não sabes que hoje é sábado e não pode desobedecer a lei do sábado. Ele diz, olha, aquele que me curou é que disse, levanta, toma a tua cama e anda. Eu não sou culpado. Aquele que me curou é que disse. Então, quando vieram perguntar a Jesus, Jesus disse, cabe-me a mim cumprir a lei de meu Pai. E Jesus obedecia tão claramente à lei que ele foi morto na cruz do Calvário e ressuscitado no terceiro dia para a honra e glória de Deus, para que todo homem no nosso planeta saiba que Deus é verdadeiramente Deus. E nesta manhã, queridos irmãos e amigos, o propósito de Deus é que nós também guardemos esta lei. Eu vou vos ler mais 2 versículos bíblicos para terminar. Versículos 16 diz, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Olhem aqui agora. Entre mim, Deus, e os filhos de Israel, entre mim e os povos da terra que seguem a Deus, que aceitam Jesus como Filho de Deus, e Deus Criador dos céus e da terra, e mantêm a fé e coerência com Deus, olha o que acontece. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Pela eternidade, queridos irmãos e amigos. Embora nós vamos ser perseguidos pelas potestades das trevas nos nossos dias, se você está aí dentro de uma igreja e que não observam a lei do sábado, podes ter a clara certeza. Fala o seu pastor, o que é que a gente está conhecendo na palavra de Deus? É a verdade. Eu não estou a falar a minha palavra, queridos irmãos e amigos, estou a vos falar da palavra de Deus e os eventos finais que estão a decorrer na história da humanidade. Desta pandemia nós vamos passar para outras pandemias, piores do que essas. Colapso econômico mundial, a perseguição da igreja pela guarda do domingo, porque se nós não guardamos o domingo, vamos ser perseguidos e mortos. Mas a verdadeira razão é que Deus promete na sua palavra guardar todos aqueles que guardam as suas leis. E todos os que guardarem o sábado serão postos, povo à parte, redimidos para a glória de Deus. E nós seremos escapados das grandes calamidades da terra. Queridos irmãos, o planeta não vai melhorar, vai piorar. E se você quer escapar do pior cenário que o planeta tem para nos dar a toda a humanidade, esteja dentro do contexto das leis de Deus. E tanto vocês, pastores de igrejas, membros e líderes religiosos, por favor, pratiquem e preguem a palavra de Deus. Esse é pelo qual nós somos chamados a falar, a pregar a verdade. Santificar o povo para que ele esteja pronto para entrar na Canaã celestial com Cristo. Queridos irmãos e amigos, diz Mateus 24, quando virdes a abominação entrar no lugar santo, então sabereis que eu estou próximo. E nós estamos brevemente aos dias dessas leis. Brevemente nós vamos ouvir pelas televisões, pela rádio, a importância ou a obrigação da guarda do domingo para todo o planeta. Não é só para um país. Vai ser todo o planeta. E Deus também vai dizer, estes filhos meus que me querem santificar têm um sinal, para que seja um sinal entre mim e vós. Entre Deus e a humanidade, o povo da terra inteira vai saber. Olha, vocês querem saber? Há em todos os países do mundo, uma coisa que me atira muita atenção é como se vestem os povos de Israel e os povos da Arábia Saudita.
Dos irmãos, queridos irmãos e amigos. Único povo na terra que se veste diferente de todos os seres humanos na terra. A Arábia Saudita escolheu as roupas brancas. Eles são vestidos como príncipes e reis. Branco, significado de pureza. São a raça elite de Deus, raça pura. Escolheram seguir a Deus. Os israelitas escolheram lá o branco e o preto. Agora eu não sei porquê, porque é o branco e o preto, sinceramente eu não sei. Mas é uma raça que se veste todos iguais, mesmo os que não querem nada com Deus e não seguem. Esse é um requisito da tribo de Israel, da nação israelita. Agora, queridos irmãos e amigos, não me perguntem porquê, que desde que Jesus morreu, se é o luto para eles, se é o que é a cor preta e a cor branca, nós sabemos que a cor branca é a cor de paz. E a cor preta, olha, não sei. Mas acontece que esse povo lembra-se de que Jesus foi crucificado por desobediência às leis de Deus. Porque a igreja não estava a seguir as leis de Deus, eles próprios crucificaram a Cristo. E então, onde é que nós estamos, queridos irmãos e amigos? Será um sinal entre mim e vós para que vos saibais, para que todo mundo saibais que eu sou o Deus que vos santifica. Um Deus que nos faz uma raça à parte. Por isso está lá em 1 de Pedro. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para quê? Para levar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A isso somos chamados como igreja. Para mostrar ao mundo o verdadeiro caminho de como seguir a Deus. Esta é a minha palavra, queridos irmãos e amigos, nesta manhã. Vamos estar preparados para os últimos eventos finais. E se eu estiver a falar fora do contexto bíblico, queridos irmãos e amigos, contestem comigo. Vão pelas Escrituras e vão ver o quanto é abençoado, quando nós estamos a seguir a palavra de Deus. Meu desejo é que cada um de vocês possa olhar para a palavra de Deus e verdadeiramente modificar. Se você está no ministério, queridos irmãos e amigos, eu nasci e cresci no berço adventista até os 16 anos. Depois saí, vim para a Europa. E aqui na Europa eu conheci o Ministério Maná. Eu não posso dizer que é um mau ministério, eu estou lá até agora. 20 anos depois eu ainda estou lá. Porque eu aí no Ministério Maná estou a aprender mais sobre o poder do Espírito Santo, o qual eu vou pregar para o próximo sábado. Vamos ver qual é o poder da palavra de Deus. Por que é tão importante? Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. E nós vamos estudar no próximo sábado o poder da palavra de Deus e o Espírito de Deus. Eu quero convidar a todos vocês, queridos irmãos e amigos, a prepararem-se para o pior cenário do nosso planeta. Notificar que muita gente vai morrer. Nessa pandemia, muita gente, queridos irmãos e amigos, ainda não parou de morrer. Nós estamos a seguir o programa na televisão, na rádio, e nós temos a impressão que nós vamos perder, na verdade, 1/3 da humanidade na Terra. Mas seja como for, se você está em vida, se você está a ouvir nessa manhã esse sermão, prepare-se. Porque é isso que o mundo vai nos trazer. Dor e aflição, perseguição e morte. Vamos estar preparados, olhando para Jesus como o único Salvador e Consumador da nossa fé. Olhando para a cruz, queridos irmãos e amigos, nós somos salvos. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por esses momentos da meditação da Tua Palavra nesta manhã. Obrigado, Pai Santo, mais uma vez por este dia de sábado. Ajuda-nos a passar em Tua presença e ajuda-nos, Senhor, a sermos felizes na Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a que nós possamos praticar a Palavra de Deus a cada dia da nossa vida até que nos venhas buscar. Prepara-nos, Senhor, para esses eventos finais, os quais, pelas Tuas palavras,
pelas Escrituras Sagradas, nós estamos a conhecer que, na verdade, tudo quanto tu já falaste, já prometeste, há coisas que já passaram e estas que vão acontecer. Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, prepara-nos para essa grande crise final. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Abençoa todas as famílias, as que têm dificuldades, os nossos jovens, todas as autoridades em iminência nesta manhã, as que estão a lutar contra essa pandemia, todos os líderes e governos do mundo que estão a lutar, a buscando satisfazer a saúde do povo. Querido Deus, nós te pedimos, põe a tua mão em todos eles. Dirige-os, santifica-os na tua verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Te louvamos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todas as famílias, familiares, amigos. Até próximo sábado, se Deus quiser, vamos olhar para o poder da palavra e o Espírito Santo. Amém?